Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo dessa série. Dessa vez, muito brevemente, falarei aqui do processo de comunicação do TCP/IP, embora que ainda de forma branda, não detalhando as coisas. Lembrando, estamos no início, pegando do zero. Então aqui é um conceito nível zero ainda. Quando pensando numa comunicação de rede, você tem lá o remetente, o destinatário, aquela coisa toda, a gente pode meio que agrupar as categorias onde certos componentes são invocados. Por exemplo, as camadas aqui, que não tem nada a ver com camada de modelo de OSI ou camada de modelo TCP/IP, aqui é uma coisa muito abstrata ainda, tá? Mas temos a camada de conteúdo, que eu vou circular aqui agora. O que é camada de conteúdo? Ela agrupa os componentes que são invocados no processo de, por exemplo, você como uma estação remetente, uma fonte emissora de dados na rede. Você tem uma aplicação, via um aplicativo, você produziu dados e esses dados são passados para um protocolo de camada de aplicação. Essa sim é uma camada de modelo de referência, por intermédio de uma interface de aplicação. Então esses dados são produzidos e são formatados logo ali. Então um exemplo aqui, por exemplo, uma comunicação, onde está o café? Eu posso ir lá perguntar para alguém, onde é que está o café? É uma requisição. Eu espero, obviamente, uma resposta. O café está ali, o café está lá, ou está aqui o café. Isso é a parte de conteúdo. É o que eu estou solicitando e, obviamente, o que eu vou acabar recebendo em função da minha solicitação. Aí, como é que a gente consegue fazer isso fluir numa rede? Pelo estabelecimento de regras. Aí agrupamos os procedimentos todos. Alguns já discutidos, tempo da mensagem, codificação, aquela coisa toda, e opções de envio. A gente pode juntar tudo isso como camada de regras. Obviamente, a camada de regras não tem nada a ver com camada de OSI ou de TCP/IP. São categorias de coisas que são invocadas no processo de comunicação entre computadores numa rede. Aí o que é necessário deixar bem claro aqui? Que no conjunto dos protocolos de comunicação, porque não há um único protocolo utilizado por você nesse exato momento, inclusive. Vários protocolos interagem, isso já foi comentado. Mas há uma rigidez aqui, que ela não existe, por exemplo, na comunicação humana. Se eu falar errado ou escrever errado, você tem inteligência o suficiente para detectar o meu erro. Ele falou errado, pronunciou errado, escreveu errado. Computadores não fazem isso. Muito especialmente aqui nesse caso, numa comunicação de rede. Então há uma rigidez de procedimento. Então, o que os computadores devem fazer para que eles consigam trocar dados através da rede é implementar as regras corretamente. Assim desvie nessas regras. Do contrário, você terá problemas, a comunicação não será bem sucedida. O uso de um idioma comum é uma coisa aqui, uma grande verdade. Por exemplo, se eu estou usando o protocolo IPv4, eu só posso me comunicar com outros dispositivos com esse mesmo protocolo. Aí vai ter sempre alguém que vai falar, Léo, mas aqui na empresa tem um NAT64, aqui tem a minha empresa, a gente faz uma tradução de endereço IPv4. Aí estamos falando de coisas que não são nível zero. Aqui é o nível zero, estamos começando do zero. A parte de coordenação de tempo, controle de fluxo, aguarde a sua vez, avise quando terminar, com procedimentos de transmissão. Há uma rigidez muito grande nessas três coisinhas básicas aqui que eu destaquei. Há uma rigidez muito forte nesse sentido. Como tudo isso deve acabar acontecendo. Não há, o que eu acabei de dar, o exemplo que eu dei, não há adaptações, não há interpretações. Eu acho que o Leonardo quis dizer isso. Eu acho que ele quis dizer aquilo. Na rede de computadores, ou é ou não é. Legal? É importante gastar alguns minutos falando disso aqui com vocês, no processo de comunicação, porque lá na frente, quando formos trabalhar com esses protocolos de forma mais efetiva, entrarmos em instruções mais qualificadas e muito mais avançadas que eu estou falando agora, você vai entender que certas coisas não podem ser diferentes daquilo que elas devem ser de fato. E por último, a camada física. Aqui é bem interessante. Há uma rigidez, mas apenas em dispositivos que estão conectados numa mesma rede, que deve, nesse caso, implementar o mesmo padrão de especificações da camada física. Eu, por exemplo, estou numa rede conectado no Wi-Fi.
mas não me impede de me comunicar com um outro cara na mesma rede, só que a conexão seja por uma outra tecnologia, um acesso cabeado, por exemplo. Aí há, tudo bem, essa flexibilização aqui. Mas quando você encaminha dados para alguém, os dispositivos intermediários, os roteadores, os switches, tal, a minha comunicação com esse dispositivo intermediário que vai transportar os meus dados para o dispositivo final, temos que ser completamente rígidos aqui nos procedimentos. Aí do dispositivo intermediário para o dispositivo final, se a tecnologia de enlace ou de camada física for diferente, aí eles vão ter que coordenar as suas regras para que eles consigam se comunicar ali. Tá? Então isso é bem interessante que você saiba desde já que há uma extrema rigidez com relação a procedimentos dos tantos protocolos que são invocados numa comunicação de rede. É basicamente isso que eu queria falar nesse episódio aqui. Siga acompanhando, porque estamos no nível 0 e eu quero chegar até o nível 10 com vocês. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!